Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Um sábado abençoado a todos, hein? Que o Senhor estenda suas mãos poderosas sobre nossas vidas e que Ele tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos conceda esse fim de semana próprio para a gente Ele adorar e glorificar o seu nome. Meus irmãos, aqui tem uma passagem bíblica no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz: Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que com eles estavam procuravam a Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à tua procura. Jesus, porém, lhe disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando na sinagoga dele e expulsando os demônios. Jesus estava tranquilo, talvez em Nazaré, porque ali em Nazaré, Jesus, como diz, ele era chamado de Nazareno. E estando ali, Jesus teve uma maior das suas frustrações, porque foi expulso, quando também não foi expulso, queriam matá-lo a ele. E aí Jesus levanta-se e ora. Jesus sai da cidade e faz duas atitudes. A primeira delas é orar. Jesus ora, depois que ele ora, ele vai caminhando. E a gente fica perguntando qual o motivo de Jesus sair daquela cidade. Saiu por dois motivos: para orar e para isso que está no versículo 38. Saiu para pregar, porque para isso foi que ele veio. Ele veio para pregar, para libertar e para curar os povos. Mas quando ele chega na cidade, diz a Bíblia que ele procura entrar nas sinagogas deles. Versículo 39 diz: Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Interessante, não é, irmãos? Depois do templo, o lugar mais sagrado que existia em toda a Galileia era as sinagogas, pois que estava longe do templo de Jerusalém. Então, esses lugares distantes, fora da cidade sagrada, deveria ter um lugarzinho para o povo adorar, receber o ensinamento, ler a palavra, se edificar e se enriquecer. Mas interessante é que aqui, no versículo 39, o Marcos procura bem ressaltar, o evangelista São Marcos procura bem ressaltar como era a dinâmica dos cultos litúrgicos na sinagoga. Ele às vezes diz que os líderes que lhe ensinavam essa sinagoga não tinham autoridade. Esses escribas eram pessoas sem ter uma autoridade nas suas expressões. Não é que ele não tinha um carisma, provavelmente tinha, é que a palavra dele era sempre no contexto futurista, e quando fosse no sentido de perspectiva, ele falava radical e rigorosamente no sentido da pessoa se apegar desesperadamente aos princípios da lei. Embora seja só de modo retórico e aproximativo, aquela conduta deixava o povo desesperado, porque sabia que, segundo a lei, não era possível viver bem. Havia opressões, havia angústia, havia desespero, havia pessoas inquietas porque viviam apavoradas devido às vigilâncias e às constantes eh, reivindicações e demandas dos escribas e dos fariseus pela conduta do povo. Ninguém poderia fazer nada porque era algo como assim de pavor, porque a qualquer momento poderia ser repreendido, acusado, quando não, apedrejado. Então Jesus vai para este lugar, onde tem expressão de santidade, de cuidado, de pureza, velada por esses escribas e fariseus e os anciões. E quando Jesus começa a ministrar, como diz a palavra do Senhor aqui, nas sinagogas dele, pluralizada. Quando Jesus chega lá, ele diz a Bíblia que Jesus expulsava os demônios neste lugar. Esse lugar, tridimensionalmente, as sinagogas, era um lugar de ajuntamento.
Deveria ser-lo do povo de Deus, dos anelados, dos aflitos, dos angustiados. Mas isso que o que é que tinha? Guaridas de demônios. Os demônios se manifestavam claramente. Meus irmãos, quando um demônio vem se manifestar, é porque a natureza carnal foi suplantada, foi escravizada, foi detida e agrilhada, porque agora Satanás reina e reina soberanamente através dos demônios. Já não tem ali impulso carnal, já não tem ali impulso de ego, de natureza bruta. Agora ali governa o rei das trevas por meio dos demônios. Então a Bíblia diz aqui que aquele ajuntamento ali, sempre que tinha, aparecia um demônio e Jesus os expulsava. Houve uma ocasião que um deles, ainda aqui no capítulo 1 de São Marcos, capítulo 2 de São Marcos, conta que um demônio se manifestou dentro da sinagoga e quis ministrar. Inclusive, as suas ministrações ele dividiu em tópicos, quando ele dizia: que temos nós contigo, Jesus? Primeiro tópico. O segundo: que temos nós contigo, Jesus? Vieste atormentar-nos? Esse foi o segundo. E o terceiro diz: eu te conheço, sei que tu és o Filho de Deus. Deu um tremendo sermão ali e Jesus teve que detê-lo, porque não deveria seguir ministrando no lugar onde a palavra de Deus é falada. Vê que coisa tremenda? Lugares que automaticamente, que unicamente deveria ser lugar da exposição, explanação da palavra de Deus, foi sequestrado pelo poder das trevas. Demônios ministravam e as pessoas entravam e saíam tal qual entrava, angustiadas, aflitas, quando não até empioradas, devido ao poder e o domínio das trevas que estavam ali naquelas sinagogas. Tremendo? Tem paralelo para o dia de hoje? Tem. Muitas vezes a gente estamos seguros porque nós estamos frequentando a igreja, estamos crendo que nós somos superiores a qualquer pessoa e vamos para a igreja porque ali nós temos excelência. Talvez até um lugarzinho próprio, cantar num departamento, ser membro de um departamento, dirigir, pastorear, pregar, ministrar, fazer qualquer coisa. E a gente não tem sequer a autorreflexão de saber e ter cuidado com aquilo que o apóstolo Paulo disse: não dê lugar ao diabo. Vigie, porque o diabo anda ao redor buscando a quem deva tragar. Meus irmãos, devemos ter muito cuidado, que em nada nos diferencia daqueles que estão lá fora, cometendo delitos, fazendo coisas erradas, pecando, porque nós estamos, só porque estamos congregando, de maneira nenhuma. Quando um demônio se manifesta, é porque ele sequestrou a natureza humana. As iras, as revoltas, as contendas, a falta de apego às coisas do Senhor tem feito com que muita gente perca a visão da simplicidade, do amor, da compaixão e da abnegação às coisas divinas. A gente não cumpre muito bem o que a Bíblia manda, no sentido de cumprir todas as doutrinas da palavra do Senhor. A gente somos seletos no que diz respeito à doutrina e aos dogmas. Não, eu vou obedecer isso, mas esse aqui eu não vou obedecer. Vou acatar esse aqui eu não vou acatar. Não é assim. A Bíblia diz que este lugar, quando a gente se reúne, uns têm salmos, uns têm cânticos, uns têm adoração, que o Espírito Santo flui em nossas vidas, fazendo com que a gente ame uns aos outros, busque uns aos outros. O apóstolo Paulo diz: você que congrega, você que gosta de ter a comunhão, você que tem serviço, você que tem os ministérios, você que tem os dons de profecia, eu te vou mostrar um caminho mais excelente. Assim, você quer tudo isso? Quer ser um obreiro? Você quer ter comunhão e ter um vínculo ativo na casa do Senhor como membro do corpo de Cristo? Exercer algum ministério? Você quer ser usado pelo poder do Espírito Santo? Esse que eu te mostrarei um caminho. O amor. O amor tudo sofre, tudo padece. O amor é passional, ele se apaixona, ele é abnegado, ele é tão profundo. O amor não é da lógica, o amor vence tudo. Meu irmão, tenhamos cuidado. E quando a gente se reunir neste lugar, que é paralelo à sinagoga, não sejamos como naqueles tempos contemporâneos a Jesus. Não devemos dar lugar ao inimigo, mas ser cheio da graça de Deus. Vigiemos, porque o inimigo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar.
Bendito Deus, Pai, abençoa teu servo, a tua serva, nos abençoa, Senhor. Nos concede uma semana de glória, que nós possamos estar celebrando contigo os cultos, Senhor, a adoração e te servir, Pai. Liberta, cura, Senhor, e faz maravilhas, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.